Olá, tudo bem? O meu nome é Lívia e esse é o meu sinal nome. Então, nós já tivemos a primeira aula que nós aprendemos o quê? Conhecendo um pouquinho da Libras, que a Libras é língua, que ela é de modalidade visual espacial, ela é reconhecida pela Lei 10.436, que ela possui gramática, seus sinais específicos, aprendemos o alfabeto, os números, sinais de saudações, redes sociais, questão do contexto na hora da comunicação com o surdo, sinais importantes do dia a dia, nessa introdução da Libras. Então, no nosso segundo encontro, na nossa segunda aula, nosso tema é clarificando sobre os parâmetros da Libras, que é um tema muito importante para que você treine, para que você aumente o seu conhecimento a respeito da Libras. Bora aprender então? Bora treinar juntos? Então vamos. Antes de eu começar a ensinar para vocês o conteúdo, primeiro nós vamos bater um papo. Por exemplo, em relação ao professor de Libras, a maioria das pessoas me mandam mensagens no meu direct, ou no Facebook, ou no WhatsApp, me perguntando, sempre tem algumas dúvidas, como por exemplo, professora Lívia, como que faz para aprender mais rápido? Eu quero ter fluência logo. Então, primeiramente, o que é importante você entender? Que você precisa ter contato, conviver também com o surdo, juntamente com um curso. E que o professor tenha essa responsabilidade, tanto ouvinte quanto surdo, mas que sejam fluentes, que tenham formação na área, que eles tenham essa experiência com o ensino de língua, né, em relação a Libras, no nosso caso, para que você treine a sua acuidade visual, que é muito importante, e que esse professor, esse mentor, ele que vai te guiar, não é mesmo? A gente faz até aquela metáfora, né? Ele vai te mostrar o caminho das pedras, para que você alcance o seu objetivo mais rápido, né? A questão dos sinais, as frases, vocabulário. É muito importante que você se filme, faça as atividades de vídeo, tenha feedback e orientações do seu professor, mostrando onde você deve melhorar, onde você deve estar fazendo as alterações, as correções, para que você se desenvolva e consiga ter a fluência. E são fases, né, que vai do básico, intermediário ao avançado. É um processo, você precisa ter paciência e calma. A gente não aprende de um dia para o outro. Leva um tempo, você tem que ter um acompanhamento diário de treinamento, de dedicação, no mínimo de 20, 30 minutos por dia. São muitos meses, leva até anos. É assim para se aprender uma língua. Da Libras da mesma forma, como inglês, francês, espanhol. Então, bora juntos começar esse aprofundamento nessa língua extraordinária, belíssima que é a Libras. Então, eu expliquei para vocês a respeito do professor, o mentor, né? Os mentores que irão te ensinar, te orientar dentro da comunidade surda para que você consiga se aprofundar e buscar a fluência na língua. E é importante o ambiente que você vai ter, essa ambiência com as pessoas do grupo que você vai estudar. Porque eles estão procurando o mesmo propósito, o mesmo objetivo que você, que é aprender a Libras de verdade. Então não adianta você ficar só comunicando com a família, com os amigos que não têm o mesmo interesse. Eles não vão entender. Então é importante você ter o seu propósito, estar ligado também com outras pessoas, com outros grupos, para que você consiga se aprofundar. Que você pode comunicar, interpretar na igreja, ser um profissional. Nós temos tantas áreas, né, para a atuação da Libras. Então, qual a função, a sua aprendizagem, da tua fluência no teu desenvolvimento?
Por isso que no curso Libras com Propósito, a nossa equipe, nós temos vários cursos, né? Nós temos várias turmas, nós estamos indo para a 5ª turma agora, e nós temos o grupo, e que cada um vai se aprofundando na Libras, vai trocando, não é? E se desenvolvendo também como ser humano. É como se fosse uma família, ela está crescendo. Então chega de conversa e bora para a prática? Vamos treinar o conteúdo? Então, na Libras, nós temos 5 parâmetros, que eu já mostrei na primeira aula. Agora a gente vai se aprofundar em cada um. Então, nós vamos conhecer cada parâmetro e vamos treinar nesse segundo encontro da nossa semana Destrave na Libras. Então, como eu disse, tanto a língua oral como a língua de sinais, de qualquer língua do mundo, nós sabemos que temos várias comunidades que vão se desenvolvendo. E nós sabemos também que é um processo. Questão da denominação. Então, se a gente fizer uma comparação da língua oral com a língua de sinais, por exemplo, a questão dos articuladores na Libras, por exemplo. Na Libras são as mãos. Nós usamos as mãos. É isso mesmo, nós usamos as mãos para a gente poder fazer os sinais. Nós também usamos o corpo. A cabeça, o rosto, o tronco. Então, são as áreas importantes em que nós utilizamos a Libras. Então, 5 parâmetros são muito importantes. Você já sabe? Na aula passada eu mostrei para vocês. Você não assistiu a primeira aula? Então para o vídeo, volta na primeira aula. Tem o link, tá? No grupo do WhatsApp. E também vai estar a aula liberada no YouTube para você poder assistir. Aí é importante que você assista a primeira aula para que você vá se desenvolvendo na semana de Destrave na Libras. Então, voltando à nossa aula, vamos aos 5 parâmetros. A primeira é configuração de mão, que pode ser feita dessas 2 formas, que é muito importante. Temos também o PA, que é o ponto de articulação. Terceiro é o movimento, se tem ou não tem. Nós temos também a orientação da palma. Orientação da palma ou direcionalidade. E o 5º, que são as expressões não manuais, que são as expressões faciais e corporais. Então, vamos nos aprofundar em cada um deles. Mas antes, eu queria falar um pouquinho que no encontro passado eu falei sobre o sinal nome. Então, por exemplo, o meu sinal é este aqui, é o L do meu nome no peito. Você já foi batizado na Libras? O que significa isso? Então, por exemplo, esse é o meu sinal nome. Eu nasci ouvinte, os meus pais são surdos. Eu, por volta dos 2 anos, a minha mãe estava... Os meus pais observaram a minha característica, alguma coisa marcante na minha vida, e aí me deram um sinal. Mas teve um evento que aconteceu em que a minha mãe estava passando roupa, e aí eu puxei o fio e caiu, causando cicatrizes. E aí ficou uma marca. Então, pegando a letra do meu nome, que é um empréstimo da língua oral, no peito, é o meu sinal, é o meu nome dentro da comunidade surda. E ele é muito importante. Ele é, inclusive, a minha pesquisa de mestrado. Depois eu posso estar enviando para vocês lerem, tá bom?
Então, o sinal nome, ele é legítimo dentro da comunidade surda. Por exemplo, quem pode batizar? Que é o tema da minha pesquisa, né? Foi a pergunta norteadora. Quem pode batizar dentro da comunidade surda? É o ouvinte? É o surdo? A maioria das pessoas já sabem que, de acordo com a história, é o surdo que deve batizar. Mas, se você quer saber mais sobre o assunto, leia minha pesquisa. Combinado? Então, vamos ao conteúdo dos parâmetros? Então, bora. Vamos começar, então, pela configuração de mão, que pode ser dessas duas formas. Então, a configuração de mão é o formato que a minha mão faz na hora da sinalização. O formato dos dedos. Nós temos várias configurações de mão. Que eu posso fazer com a minha mão dominante, que pode ser a direita ou a esquerda, depende de cada um, se você é destro ou não. Ou com as duas mãos. Depende do sinal que você for utilizar. Por exemplo, o verbo aprender. Sábado. Laranja. Esses 3 sinais é a mesma configuração de mão. Desodorante. Desodorante de spray. De spray, né? Também é a mesma configuração. Ó, mais um é na testa, um é na boca. Então, o que muda esses 3 é o local, mas é a mesma configuração de mão. Nós temos a autora Felipe e Monteiro, que começaram seus estudos e identificaram 64 configurações. Nós temos também as configurações do professor Nelson Pimenta e outras. Então, de acordo com o PDF, o material de apoio que vocês vão receber no grupo do WhatsApp, você aproveita. Se você não tiver no grupo do WhatsApp, nos mande, que a gente manda o link para vocês poderem participar e poder baixar o material, tá bom? O material de apoio. Nesse material de apoio, tem a tabela de Felipe com as 64 configurações. E aí vocês vão poder observar, vão poder estudar cada configuração, identificar os sinais e treinar. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A configuração de número 32, que é a letra V. Vamos fazer aqui 5 sinais. Verde. Então, a gente pode fazer frases. Gosto de uva verde. Vitória, por exemplo. Você vai ter a vitória, paciência. Você vai conseguir aprender Libras. Outro exemplo, com V. Segunda. A segunda série, né? O segundo período. Vocabulário. Esse é o sinal de vocabulário. Então, você vai estudando os sinais e vai aumentando seu vocabulário. Muito importante na Libras. Por exemplo, nós temos esse sinal também com V, que é vinho. Você gosta? Que você pode usar em 2 contextos. De cor, por exemplo, um carro vinho. Nossa, bonito. Ou você pode usar no contexto de bebida. Tá vendo? Então, o contexto é muito importante. Então, esse foi um exemplo da configuração V, que você pode estudar e se aprofundar na Libras. Ok? Então, você pode treinar todas as configurações.
É importante lembrar também, não podemos esquecer, que no curso Libras com Propósito, nós temos um módulo específico só para as configurações de mão, em que nós detalhamos mais de 60 aulas sobre o assunto. E com exemplos para você treinar e não se esquecer mais. E buscar a sua fluência na Libras. Esse tema é muito importante, em que a maioria das pessoas tem dúvidas. Por isso que é tão importante. Em relação ao PA, ou alocação, que é o ponto de articulação, onde acontece o sinal. Então, onde você realiza o sinal? Onde é possível na Libras? Nós temos limitações. Nós temos esse espaço aqui, que é padronizado na língua de sinais. É como se fosse um quadrado imaginário. Onde eu posso tocar, onde eu posso usar. Nós temos aqui, por exemplo, o espaço neutro, que é o nome desse espaço em frente ao tronco. Então, eu tenho uma limitação. Então, por exemplo, no discurso, ou numa realização, na sinalização, tem esse espaço limitado. Eu tenho limite. É importante eu saber até onde eu posso ir na hora da minha sinalização. Então, por exemplo, na voz nós temos a entonação. Então, na Libras são no caso as expressões. Nós temos, por exemplo, a Felipe, ou na hora que eu estiver sinalizando, eu vou mostrar onde eu faço o meu sinal. Então, por exemplo, trabalhar é no espaço neutro. Verbo trabalhar. Brincar. Ó, o sinal de paquerar. Esse espaço neutro, ó, paquerar já muda o local. Depende do sinal. Sinal de esquecer, de aprender. Decorar. Tá vendo esses 3 sinais? É na testa. Ok até aqui? Temos também, por exemplo, meu, amar, gostar, não gostar, que são sinais realizados no peito, estão relacionados a sentimentos. Então, por exemplo, nós temos o verbo falar, dizer, que está direcionado à boca. Treinar, que pode ser no dorso, né, da mão, ou no braço, no antebraço. Acostumar. Então, ó, sinais no peito, sinais no antebraço, na testa, na boca. Ó, esse verbo parecer no nariz, ouvir no ouvido. Vários sinais de várias localizações. Questão do espaço na Libras. Você vai treinando e vai se aprimorando. E aí nós partimos para o terceiro parâmetro, que fala do movimento. Alguns sinais têm, outros não têm. Alguns sinais são parados, outros têm movimento. E aí vocês vão perceber e vão compreender que nesse terceiro parâmetro da questão do movimento, quando você estiver sinalizando, vão ter diferentes tipos de movimento. Por exemplo, ó, sinal de passar, de aprovação. Ó, semicírculo, que é o sinal de grávida, de trocar, ó, um movimento circular. Brincar, que também é um movimento circular, alternado. Estudar. Ir e vir, que é um movimento linear. E vários outros. Nós temos também a questão do referente,
se eu vou ou se ele vem, vai depender do contexto. Nós temos também alguns exemplos para mostrar para vocês. Por exemplo, que tem movimento. Chorar, que pode ser com uma mão, com as duas mãos ou com muito choro. Tá vendo que a expressão facial é muito importante? Chorar, chorar, choro. Um rio de lágrimas, muito choro. Uma comparação, né? A Libras é isso. Você tem que aprender a contextualização. Não adianta só aprender os sinais isolados. Você tem que aprender o uso, assimilar essa contextualização. É primordial. É fundamental no curso de Libras. Por exemplo, no Libras com Propósito, a gente tem essa contextualização, essa prática com os exemplos e também com as atividades em que você irá se filmar. Outro sinal que tem movimento. Here. Por exemplo, sorriso é parado, ó. Sorrir, né? Sorriso. Rir já tem movimento, risada, gargalhada. Ah, eu tô morrendo de rir. Viu? É o contexto. Temos também, por exemplo, o verbo conhecer. Ó. Tem movimento. Ah, conheço você. Ah, conheço esse livro. Conheço esse tema, já estudei. Vamos ver agora 3 exemplos. Eu mostrei 3 que tem, agora vamos 3 que não tem. Que não tem movimento. Vamos lá. Ajoelhar. Então, por exemplo, eu vou na igreja e vou ajoelhar para rezar. Então, ele é parado, ó. Ou o filho vai ficar de castigo. Tô dando um outro contexto. Ficar de pé, que é diferente de estar sentado, que é diferente de pular. O pular já tem movimento. Ó, de pé. Por exemplo, hoje eu fiquei o dia todo de pé. Você foi para a igreja e ficou em pé ou ficou sentada? Ou você ficou ajoelhada? Ou você ficou em pé, sentado? Tá vendo? Outro exemplo. Ah, como eu já tinha falado, sentar, de joelho em pé. Pular, ó, movimenta. Então depende. Pode ser que tenha movimento ou não. Ó, subir na escada. De pé parado, subir a escada movimenta. Pular. Ai, eu gosto de pular, de alegria. Ai, eu tô pulando de alegria, que eu tô aprendendo Libras. Vai no contexto. Vamos então agora para outro parâmetro. A orientação da palma. O quarto. Como funciona? Para onde vai a orientação da sua palma na hora que você está sinalizando? Então, a palma da minha mão direciona o sinal. Qual é a orientação da palma? Alguns sinais têm a mesma configuração, mesmo ponto de articulação, mesmo movimento. Os 3 são os mesmos, mas às vezes eles se diferenciam na orientação da palma. Às vezes só tem uma diferença de parâmetro. Então é importante você perceber isso. Certo, se eu tenho 5 parâmetros
Muda um parâmetro, vai mudar o significado do sinal. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos. Verbo ir, verbo vir. Eu vou trabalhar e eu volto para casa, ó. Ir, vir. Diferente. Outro exemplo. Subir, descer. Se eu estou subindo uma árvore, se eu estou subindo as escadas, se eu estou subindo o elevador, ou se eu estou descendo. Depende. Estou subindo algo. Ó, acender a luz. É um movimento de abrir. Acender. Desligar. Então, vai depender. Abrir a porta, fechar a porta. A janela, abrir, fechar. Claro que vai depender do contexto. E aí, o que você está achando até agora? Dos 4 parâmetros que eu estou ensinando para você? Qual que você teve mais dificuldade, mais dúvida? Coloca aqui nos comentários. Que a gente vai estar trocando aqui durante a semana dúvidas. Você pode mandar no Instagram também, nos grupos também do WhatsApp. Depois nós vamos abrir para perguntas e comentários para vocês poderem postar. E aí a gente vai agora então para o último parâmetro, que são as expressões faciais. Vamos treinar? Muitas pessoas têm dificuldade nas expressões não manuais, então é preciso muito treino, porque é como se você fosse ser um artista mesmo, tem que treinar teatro, expressões, caras e bocas. Se você tem vergonha, você tem que perder a vergonha. Combinado? Então eu vou mostrar alguns exemplos. Meus alunos do curso de Libras com Propósito, os nossos alunos, eles ficam de boca aberta depois que eles entram no curso, de tanta alegria, porque eles vão aprender Libras. Então, esse 5º parâmetro, que são as expressões não manuais, que é a expressão facial do corpo, os sinais serão transmitidos através do seu rosto, através do seu corpo. O movimento da sua cabeça, o olhar, a direção do olhar. Então, se eu estou com raiva, olha a minha expressão. Então, já está implícito no sinal. Posso fazer também só a expressão. A pessoa vai entender. Ou eu posso utilizar o sinal ou só a expressão. Porque a minha sobrancelha vai ficar franzida. E já vai mostrar. Dá para perceber. Quando a minha sobrancelha fica franzida, eu tô com raiva, eu tô nervosa. Ou eu estou calma. Olha o sinal. Feliz. Olha o sinal de paz. Calma, tranquilidade, sono. Ai, que sono. Cansado. Tá vendo? Precisa de expressão facial, é importante. Sinal de triste. Se a pessoa pergunta, por isso faz uma pergunta, você quer responder com sim ou não? Então, na Libras a gente pode fazer com a cabeça, que já fica implícito. A gente percebe na Libras, que é um sinal simples. Posso mostrar o meu rosto ali.
de felicidade, de estar chateada. Então, as expressões conversam. Então, a expressão facial ela já está implícita no parâmetro. E ele que vai dar a clareza da comunicação, da sua intenção no discurso ou na hora que você estiver usando a Libras. Então, vamos para mais exemplos com as expressões não manuais. Vamos treinar aqui. Então a sobrancelha, ela franze quando eu faço a expressão, os meus olhos também se movimentam. Franze. Isso faz diferença. Agora, em relação ao nariz, a bochecha pode inflar ou não. A questão da boca também, se ela vai ficar mais murcha ou não. Quando você faz uma pergunta, a sua sobrancelha já franze, ou quando você está com raiva, sua bochecha já infla. Por exemplo, o sinal de roubar, já uso a língua. Vocês conheciam esse sinal? Que pode ser para roubo? E esse? Então, na Libras pode ser sexo. Nós temos vários sinais para sexo, mas esse é um deles. É só com o rosto, ó. Um usa a língua, o outro é o ar. Ai, quando eu faço a expressão de admiração. Sim, não. Chateação e vários outros. Então, é possível muita comunicação através das expressões. Então, com o movimento da cabeça, eu posso fazer sim, não, nossa, dúvida, de surpresa. Se eu faço uma pergunta, o quê? Vários outros sinais. Então é importante que vocês treinem essas expressões faciais e também os sinais. Vamos lá, agora o rosto e a cabeça. Agora o ombro e o tronco. Às vezes eu inclino o ombro para frente, para trás, para o lado, direito ou esquerdo. Posso fazer este movimento de ombro, alternado também. Vocês viram a importância desses 4 parâmetros na hora que eu realizo o sinal? Lembrando que eles todos são realizados simultaneamente. Então, você sabendo o que significa cada um, para você poder treinar essas palavras em Libras, usar as frases corretas com coerência, com contexto. Então, expressões faciais, corporais, você vai adquirindo com o tempo, de acordo com seus estudos, com seu aprimoramento, com a tua fluência, você vai evoluindo de acordo com as aulas. Você vai estudando todos os dias, não é de um dia para a noite, não é em um mês que você vai conseguir. É um processo, um passo de cada vez, um passo a cada dia. Você vai estar sendo guiado, orientado pelos professores, pelos profissionais, para estar te guiando nesse começo. E estar se aprofundando a cada dia
E aí sim, depois de um tempo, ter a fluência. Então, às vezes você está conversando com um surdo, é importante você observar as expressões do rosto, do corpo, e aí você vai aprimorando seus conhecimentos também. Então, por exemplo, quando você está numa conversa, você afirma com a cabeça ou nega, que você concorda ou não concorda. Então, o seu corpo também fala. A questão da direção do olhar, o movimento. Então, você tem que observar as expressões faciais, se está feliz, se está triste, se está com raiva, se está surpreso. São muitos sentimentos. Então, esse tema você precisa observar os detalhes dos sinais e dos parâmetros de forma correta, para que você consiga evoluir na língua de sinais corretamente. Então, você viu os 5 parâmetros, é importante você aprender corretamente, ter uma boa base, né? Clarificar os parâmetros para que você consiga ter um progresso, uma compreensão sobre estes sinais e sua utilização na comunicação diariamente. Então, lembra que eu mostrei a tabela da Felipe com as 64 configurações? Nós temos também a tabela do Nelson Pimenta, que é 61. Então, eu vou escolher uma para vocês treinarem, vai ficar como atividade para casa, tá bom? Então, eu vou escolher a configuração 4. Tá aqui. Aqui. Ó. Essa configuração 4 é a configuração de mão, que é a letra Y. Então, você vai treinar. Primeiro, lembra que você vai treinar a datilologia, o seu nome, os números. Agora, na segunda aula, é configurações de mão. Então, você vai olhar a tabela e vai treinar cada configuração. Então, número 4 é a letra Y, por exemplo. Então, atividade para casa. Você vai pesquisar 5 sinais que utilizam a configuração 4, que é a letra Y, de acordo com a tabela do autor Pimenta. Eu quero 5 sinais com a letra Y. Exemplo: evitar. Ó, já dei um sinal. Agora eu quero que você faça diferente do meu. Pesquise outros. Então, eu quero que você se filme utilizando 5 sinais, põe nos seus stories do Instagram e me marca. Quero assistir o seu vídeo e te dar um feedback. Combinado? Tô ansiosa esperando para ver o seu vídeo. Eu espero você, não falte na nossa próxima aula, tá bom? Nós ainda vamos ter a terceira aula na sexta-feira, ok? Combinado? Tô esperando você. Se você não assistiu a primeira aula, aproveita, volta, assiste a primeira aula, pois assim que a semana terminar, essas aulas serão retiradas. Então, é importante que agora nós estamos dando essa aula para você gratuitamente, para você assistir. Então, aproveite. Nós estamos dando o nosso tempo para você destravar na Libras. Combinado? Então, até a próxima aula, até o nosso próximo encontro, que será o tema Verbalizando na Libras. Combinado? Que será uma aula também muito proveitosa, legal. Até a próxima aula. Beijos da Titia Lívia, abraços. Tchau, tchau.